Olá, você acompanha agora o programa Opinião Empresarial, produzido pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a CIP, e pelo Sindicato Patronal das Indústrias, CIMESP. Neste encontro, vamos falar sobre logística reversa e convidamos para tratar do assunto o professor Gilberto Pompermayer, coordenador da ITEC Piracicaba, do Centro Paula Souza, onde desenvolve o projeto Educação e Gestão Ambiental. Convidamos também James Nadim, professor da Anhangueras e especialista em logística reversa. Os anfitriões do encontro são o senhor Tarcísio Ângelo Mascarim, presidente do CIMESP, e Jorge Aversa Júnior, presidente da CIP. Para iniciar esta conversa, eu gostaria que o professor James explicasse um pouco aos nossos internautas sobre o que significa logística reversa, para a gente se familiarizar um pouco com esta questão. Pois não. Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos os componentes da mesa. Antes de definirmos logística reversa, precisamos definir o que é logística. O que é logística? Logística é o fluxo de informações e o fluxo de produtos. Fluxo de informações que começa a partir do cliente, quando ele determina uma necessidade, uma demanda. Essa informação ela vai ser processada e vai se gerar as necessidades de suprimentos para que a cadeia comece a operar. Então, é a partir dessa informação que o primeiro processo inicia de fluxo de produto. Então, pegando um processo primário, né, de abastecimento de produto, ele vai passar por uma série de fases até que ele seja transformado no produto final que esse cliente deseja, que este consumidor almeja. O que seria a logística reversa? Seria exatamente a reversão desse produto para algum ponto dessa cadeia produtiva para que ela possa reutilizar, possa aproveitar componentes ou mesmo transformar esse produto num novo produto. Basicamente é isso. Legal. Este processo, Pompermayer, parece que ele não é muito simples, ou seja, da reversão, de recuperar essa matéria-prima para que ela possa ser reutilizada na indústria. O governo do estado, assim como o governo federal, estão assinando alguns protocolos setoriais para ampliar, aprofundar a discussão exatamente sobre este processo. Como você tem acompanhado essas discussões acontecidas no país? Bom dia, Romualdo. Bom dia, Tarcísio, Jorge Aversa, professor James. A gente tem observado que com a implantação da Lei Federal 12.305, que foi implantada em agosto, né, do ano passado, embora esteja um pouco lento, né, mas está avançando bastante. Existem outras leis, outras legislações que já cuidavam dessa questão, né, mas eu acredito que está avançando bem. James, ele fala em avançando bem. Avançando bem em alguns setores, porque isso não é só o business to business, ou seja, de empresa para empresa. É também aquela logística que vai recuperar o lixo que está na casa de cada um de nós. Então, no aspecto empresa por empresa, como que você está vendo o desempenho dessa matéria? O que nós acompanhamos no mercado é uma preocupação constante das empresas na questão da sustentabilidade, na questão, né, ambiental. Isso é fato. Porém, eu ainda entendo que as ações ainda são bastante modestas, né, precisariam ser intensificadas no sentido de abranger realmente o consumidor final, né. Hoje nós temos problemas para retornar, por exemplo, com produtos que hoje se tornaram obsoletos em nossos lares, né? E não somente nos nossos lares, como também nas próprias empresas. Nós implantamos a ISO 14001. E uma das dificuldades, por exemplo, é o retorno de monitores de vídeo, né? Os computadores antigos, que hoje, né, trabalham com LCD, é uma dificuldade imensa, né? Então fizemos, inclusive, um trabalho de pesquisa que empresas poderiam, né, absorver esses equipamentos. É muito difícil, né? Existem empresas bastante pontuais que fazem esse trabalho, mas também não divulgam, né, o trabalho do retorno desses produtos, né? Por exemplo, eu tenho um televisor da marca Philips, né, que já perdeu, né, o sentido do seu uso, né?
eu consegui um ponto, né, de retorno somente na cidade de Campinas. Então, para reverter esse produto, né, eu que resido na cidade americana até Campinas, acaba ficando economicamente inviável. Então, eu acredito que as ações governamentais, municipais, deveriam ser um pouco mais focadas nesse sentido, de buscar, né, facilitar o retorno desses produtos inservíveis que já não têm mais uso, né, aos seus consumidores. Senhor Mascarenhas, a impressão que se tem é que a lei, ela é bastante, não é impressão, a lei é bastante bonita, ela orienta de fato para uma situação muito melhor de futuro. No entanto, toda essa orientação da lei tem gerado mais discursos bonitos, principalmente dos ambientalistas, do que práticas que norteiem esse processo organizadamente. Eu entendo que leis ele deve ser constituídas ou editadas após longo estudo. Eu acho que só a lei em si não resolve o problema. Eu acho que um caso desse daí da logística reversa, colocar uma lei que o fabricante é obrigado a receber de volta todo o resíduo desse produto que ela vende, seria uma solução. Mas precisa estudar bem, porque quem vai pagar essa conta? Então, teria que dar uma examinada muito bem nesse circuito, mas a obrigação do fabricante seria o ponto vital. Como tem hoje o pneu, por exemplo, já tem uma lei que o fabricante do pneu tem que receber de volta o usado. Então, o fabricante, já sabendo que ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que fazer uma logística reversa economicamente viável também, porque se não for, não vai fazer. James, já há alguns produtos que passam pelo processo de logística reversa e funcionam. Por exemplo, lâmpadas dentro das empresas, digamos assim. Para a comunidade o processo ainda está meio engatinhando, mas dentro das empresas nós temos produtos lubrificantes, pneus, lâmpadas, baterias e coisa e tal. Já há uma estrutura montada, mas ainda me parece que há muitas falhas. O próprio setor de lâmpadas observa que custa R$1 para a recuperação de uma lâmpada no sistema de logística reversa. E eles percebem esse gargalo e estão assustados, né? E como vão chegar a esse ponto determinante de equilibrar tudo isso e ninguém ser penalizado? Os estudos passam por aí de que maneira? Veja, Romualdo, o processo da logística reversa ela tem que ser encarada como uma oportunidade de lucro, uma oportunidade de ganho, né? As empresas enxergam isso, não apenas no reaproveitamento, né, e na utilização de produtos remanufaturados, né, reaproveitados, mas também, né, com a questão da sua imagem perante o mercado de uma empresa responsável em termos de sustentabilidade, né. Mas ainda é pouco, é muito pouco. O que eu entendo é que faltam incentivos governamentais para essas empresas que têm esse cunho, que têm esse objetivo, né, do reaproveitamento de produtos. Porque para a empresa reaproveitar não é o negócio principal dela, né? Ela teria que se estruturar, ela teria que se departamentalizar num sentido, né, de ter uma atividade no seu negócio. Mas existem empresas especializadas. E hoje até mesmo essas empresas especializadas de recuperação têm dificuldades para serem regularizadas, né? Nós temos um recuperador de lâmpadas, como é o exemplo que você citou, na cidade americana, que teve bastante dificuldades de ser aprovado pela CETESB, né? É lógico, tem que estar dentro das condições mínimas de trabalho, né? Mas essas empresas são empresas muitas vezes modestas, né, que não têm um fundo de investimento, que têm dificuldades, né? Então, o que eu entendo é que se o governo tivesse, como ele coloca na lei que estamos comentando, que ele deveria financiar essas empresas, né, não somente a questão financeira, mas a questão do preparo, da capacitação, né, da gestão organizacional, isso seria muito mais facilitado. Depois, na sequência da conversa, nós vamos avançar um pouco mais nesse aspecto de organização dos setores para que eles
cheguem a esse ponto de funcionalidade, até buscando exemplos em outros países. Mas antes eu gostaria que o Aversa falasse um pouco sobre as experiências da própria CIP para dialogar com os empresários sobre o assunto. Vocês têm produzido alguns materiais para tentar estimular um pouco esse debate, não é, Aversa? Sem dúvida, veja só, nós lançamos aí a cartilha do meio ambiente, onde fala muito dessa lei. Inclusive, eu acho que a gente deveria, no próximo bloco, falar um pouco da lei. Falar para os nossos internautas o que é a lei, discutir um pouco a lei, porque eu acho que falta um pouco de divulgação, falta um pouco de fomento a esse tipo de coisa. Como você disse, o Tarcísio, não me lembro, que fala que virou um marketing, mas as pessoas têm feito pouco para isso. Eu acho que não existe incentivo, não existe principalmente uma divulgação do que é, para onde vai, como faz. Então é assim, eu acho que a gente devia discutir, tentar passar isso, e é um papel das entidades, Tarcísio e eu que estamos aqui, o nosso papel é esse, exatamente esse, é fazer com que chegue à população, os empresários, as empresas, o que a lei, para que serve, e a gente fomentar essa atividade. É isso que é o nosso papel, tanto da CIP quanto do CIMESP e outras entidades de classe. Lá na ETEC Piracicaba, vocês tratam disso com os alunos, discutem, fazem até laboratórios de possibilidades. Isso, como eu disse anteriormente, a lei está caminhando bem no sentido de estar reunindo muitas coisas. Então, na ETEC, por exemplo, a gente estuda a questão da educação ambiental e gestão ambiental, embasado na legislação. Então, os alunos lá do técnico em comércio, técnico em informática, em automação, logística, instrumentação, eles estão entendendo como funciona a lei. Então, eu acredito que a educação ambiental é ela que dá o início para que tudo isso seja resolvido de uma forma comprometida e envolvida. Encerramos aqui a primeira parte deste encontro e esperamos você no próximo bloco.